Deus seja louvado, meus irmãos. Me chamo Paulo de Almeida, servo de Deus e ancião na comum de Vale das Pedras, uma cidadezinha escondida entre os morros do norte de Minas. Lugar simples, mas regado com orações, cultos fervorosos e promessas que ainda ardem no coração da Irmandade. Já estou na caminhada há mais de 40 anos. Vi muita coisa, já atravessei vales, já vi promessas se cumprirem, já fui canal de bênção para muita alma aflita. Mas o que vou contar aqui foi algo que nem nos meus dias mais profundos de oração eu imaginei viver. Uma experiência que me mostrou que Deus, quando quer tratar com alguém, Ele prepara o cenário, o vento, a hora e até o silêncio. Aleluia! Era uma sexta-feira, começo de tarde. A semana tinha sido cheia, muitos irmãos para visitar, reuniões de mocidade, uma irmã enferma que havíamos ungido no domingo anterior, e tudo caminhava conforme o costume. Eu havia almoçado com minha esposa, irmã Noêmia, mulher de oração, guerreira silenciosa. Fazia mais de 4 décadas que ela me acompanhava, firme ao meu lado. Tínhamos dividido o prato como sempre, arroz, feijão, abóbora e um bife de panela. Simples, mas feito com amor. Ela sabia que naquele dia eu ia sair logo depois. "Vai onde, Paulo?" Ela perguntou, ajeitando a toalha da mesa, sem levantar os olhos. "No sítio do Benedito. Ele tá meio cabisbaixo esses dias. Senti no coração de ir lá levar uma palavra. Não posso ignorar esse sentimento, Noêmia." Ela assentiu com a cabeça, mas sem esconder uma inquietação. As mulheres têm um pressentimento que só Deus explica. E ela, mesmo sem dizer muito, me lançou aquele olhar que eu já conhecia. Algo nela não queria que eu fosse. Mas eu era servo. E servo não ignora o toque de Deus. Peguei minha velha Paraty branca, aquela mesma de tantos anos, que me levou para tantos cultos, batismos, visitas e reuniões ministeriais. O carro já rangia nas curvas, mas o motor ainda cantava firme. Dei a volta no quarteirão, buzinei para o irmão Geraldo que vendia frutas na esquina e segui estrada de terra afora. O caminho para o sítio do irmão Benedito era longo, cheio de pedras e ladeiras, mas eu já conhecia cada curva. E naquele dia, o céu estava limpo. O vento soprava de leve, como se nada fosse acontecer. Me lembro que cheguei a abrir a janela para sentir o cheiro da terra e da florzinha do campo, aquele perfume de interior que só quem mora em cidade pequena conhece. Mas foi ali, depois da curva do bambuzal, que tudo mudou. Eu vinha devagar, como sempre. Estava pensando se o irmão Benedito teria conseguido consertar a bomba d'água que vivia dando problema no poço. Foi quando um carro preto, modelo que eu nem reconheci, surgiu de repente. Veio pela contramão e parou no meio da estrada de forma brusca, como quem quer bloquear a passagem. Nem deu tempo de frear direito. 2 homens desceram, um deles alto, forte, com um capuz escuro. O outro mais baixo, mais jovem, também encapuzado, mas com os gestos nervosos, desajeitados. Eles vieram na minha direção, armados. Um deles gritou: "Sai do carro agora! Não grita, não reage!" Senti a mão gelar no volante. Meu coração acelerou, mas minha alma ficou em silêncio. Não sei explicar, mas não senti desespero. Apenas um respeito muito grande pelo que estava para acontecer. Como se eu soubesse que algo maior estava em cena. Fui retirado do carro com violência, mas sem apanhar. Me colocaram no banco traseiro do carro deles, me vendaram e amarraram os pulsos com uma corda grossa, de sisal. Senti o cheiro de poeira, de pneu queimando no barro. A Paraty ficou para trás. Me levaram por um caminho que não consegui reconhecer. Várias curvas, buracos, lombadas. Parecia um trajeto improvisado. Meu coração dizia: "Fica em paz, isso tem mão de Deus." Meus irmãos, quando a gente anda com Deus há muito tempo, aprende a ouvir Ele até no silêncio. E foi assim que eu entendi que, mesmo dentro daquele carro, com as mãos atadas e os olhos cobertos, eu não estava sozinho. Tinha alguém comigo. A presença dele era leve, como um véu flutuando, mas firme como uma muralha ao meu redor. A estrada parecia não ter fim. O carro balançava para todo lado e a cada solavanco, meu corpo batia nas laterais do banco traseiro. Mas a minha mente já não estava mais ali. Eu comecei a orar em pensamento. Não podia mover os lábios, mas dentro de mim eu dizia: "Senhor, seja feita a tua vontade."
Se ainda há algo para mim cumprir aqui, me guarda. Mas se for minha hora, que eu não negue o teu nome, nem com o último suspiro. Quando finalmente pararam, me puxaram para fora com pressa. O chão sob meus pés era de barro fofo, escorregadio. O cheiro de mofo tomou meu nariz. Me colocaram para dentro de uma estrutura velha, onde o ar era abafado. Um lugar escuro, úmido, de madeira apodrecida. Aquilo parecia mais um curral abandonado do que uma casa. E ali fui deixado num canto, com as pernas também amarradas. Não diziam nada, nenhuma palavra. Apenas o som da porta batendo e passos se afastando. O silêncio tomou conta daquele barraco. E eu, ali no escuro, respirando fundo, comecei a conversar com o céu. Comecei a lembrar das promessas, dos cultos que ajudei a conduzir, das palavras que Deus tinha me usado para entregar, dos jovens que se converteram com lágrimas, das irmãs que se levantaram do leito após oração. Tudo veio na memória como um filme, e aquilo me deu uma paz que eu não consigo explicar. A noite chegou rápido. O vento passava por frestas da parede e eu sentia frio. Estava com a mesma roupa do dia, sem casaco, mas em nenhum momento a revolta me visitou. Pelo contrário, comecei a cantar mentalmente os hinos que sempre me acompanhavam. E mesmo ali, amarrado, um calor me envolveu. Eu sabia que era ele. Aleluia! Ouvi vozes do lado de fora. Um deles falava com raiva, parecia discutir. O outro apenas escutava. E de repente, no meio daquela tensão, ouvi algo que me fez estremecer. Esse velho é o ancião daquela igreja, disse um deles. Vai dar problema. Estão perguntando por ele por toda a cidade, respondeu o outro nervoso. Meu coração se apertou. Sabia que minha esposa, a irmã Noêmia, devia estar desesperada, que a irmandade já devia ter se mobilizado, mas não podia fazer nada além de orar. Passaram-se horas, ninguém entrou. Só os ruídos dos insetos e o som abafado do mato à noite. Mas então, quando já passava das 22 horas, ouvi passos leves se aproximando. A porta rangeu. A luz de uma lanterna iluminou meu rosto. Era o mais novo deles. O rapaz parou diante de mim. Ficou em silêncio, só me olhando. E ali, algo estranho aconteceu. Ele começou a chorar. Ficou parado, com a lanterna tremendo na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentava disfarçar, limpava com a manga da camisa, mas não conseguia esconder. Naquele momento entendi. Aquele moço me conhecia. Não sei de onde, não sabia o nome, mas vi nos olhos dele uma lembrança. E uma luta. Ele saiu sem dizer uma palavra. Mas eu senti que alguma coisa estava para acontecer. A madrugada caiu fria sobre aquele canto esquecido no meio do mato. Eu, ainda amarrado no chão de barro úmido, sentia cada músculo do corpo doer. Mas minha alma estava firme. Havia uma paz que não vinha do lugar, nem das circunstâncias. Vinha de cima. Depois que aquele rapaz me olhou e saiu chorando, algo mudou no ambiente. Não sei explicar, mas o ar ficou mais leve, como se o céu estivesse sondando cada canto daquele barraco. Eu fechei os olhos e comecei a clamar em silêncio. Senhor, toca nesse moço. Eu não sei quem ele é, mas tu sabes. Se houver uma alma aqui que ainda pode ser alcançada, usa essa prova para glorificar teu nome. Enquanto isso, lá em Vale das Pedras, eu sabia que minha esposa devia estar prostrada em oração. Ela era dessas que não se abalavam fácil. Mulher de poucas palavras, mas de oração fervorosa. Quantas vezes vi ela se levantar de madrugada, colocar o véu e ajoelhar ao lado da cama só para orar pela irmandade. E agora eu sentia que a intercessão dela estava me sustentando. Lá fora, o outro homem, o mais velho, o que parecia ser o líder, falava alto. Irritado, andava de um lado para o outro. Já o rapaz mais novo estava quieto. Em determinado momento, escutei ele se afastar, pisando devagar, como quem não queria fazer barulho. E foi aí que a visita do céu começou. Meus olhos ainda estavam fechados quando senti um vento leve passar por dentro do barraco. Não era o vento natural da noite. Era diferente. Era como uma presença, uma brisa carregada de virtude. Meus pelos se arrepiaram. Senti algo me cercando, algo santo. Uma mão invisível parecia repousar sobre minha cabeça. E naquele instante comecei a ter visões.
Vi minha esposa ajoelhada em casa, clamando com o rosto banhado de lágrimas. Vi a igreja lotada com irmãos de joelhos, clamando em unidade. Vi um jovem vestido de branco tocando um violino em meio à mocidade e chorando. E então ouvi uma voz que não era desse mundo. Uma voz mansa, doce, mas com autoridade. Ainda há um plano. Não temas. O tempo da restituição está próximo. Quando abri os olhos, tudo voltou ao silêncio. O barraco, as cordas, o barro. Nada havia mudado por fora, mas dentro de mim, algo já não era o mesmo. Tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo. Minutos depois, o rapaz voltou. Entrou devagar. Estava com os olhos inchados, o rosto marcado. Ele trazia um pedaço de pão duro e uma garrafinha de água. Se aproximou com passos curtos, se agachou ao meu lado e, com a voz embargada, falou: "Me perdoa, irmão. É o que consegui pegar. Sei que o senhor está sofrendo, e eu não consigo mais aguentar isso." Fiquei em silêncio, só olhando. Vi nos olhos dele um clamor sem palavras. E então perguntei: "Qual é o seu nome, filho?" Ele hesitou, respirou fundo e respondeu: "Marcelo." E quando ele disse aquilo, meu coração disparou. Aquele nome não me era estranho. Marcelo. Marcelo do Jardim das Oliveiras. Aquele menino que tocava violino na mocidade, que um dia eu abracei na porta da igreja. Você é o Marcelo?" perguntei. Ele apenas abaixou a cabeça chorando. Não precisava responder. Era ele, o jovem que tinha se afastado anos atrás, que deixou o conjunto, parou de congregar, desapareceu sem deixar rastro. E agora estava ali, ajoelhado ao meu lado, chorando como uma criança. O Espírito Santo começou a trabalhar naquele lugar. Eu senti. As cordas nos meus pulsos continuavam apertando, mas meu coração estava livre. Marcelo não era mais só um sequestrador. Era uma alma sendo resgatada. O tempo passou, meus irmãos. E quando eu digo passou, não foi só no relógio. Foi no coração. Marcelo não era mais aquele moço assustado, de olhar pesado e alma perdida. Era um homem transformado, restaurado, arrependido. E como Deus é perfeito em tudo o que faz, Ele mesmo começou a me ajudar em visitas, me acompanhava nos cultos e, devagarzinho, foi se achegando de novo ao povo de Deus. Nunca me esqueço do primeiro culto que ele voltou para dentro da igreja. Sentou lá no último banco, cabeça baixa, véu da vergonha ainda pesando sobre os ombros. Mas quando a palavra saiu com poder, e Deus disse: "Ainda tenho plano com quem achava que era o fim", ele caiu em pranto. Aleluia! Aquela noite foi só o começo. Passaram-se meses. Marcelo foi se firmando. Arrumou trabalho, começou a ajudar em casa, a ser referência de mudança. E num domingo de manhã, num culto abençoado, cheio da presença de Deus, ele pediu para dar um testemunho. Subiu ao púlpito com a voz trêmula, mas o coração em brasa, e contou tudo, sem esconder nada, desde o sequestro até a visão, até o dia em que soltou minhas mãos com a faca da misericórdia. A igreja chorava, eu, sentado ao lado do ministério, só glorificava. Vi ali que o céu estava fechando um ciclo, que aquela prova não era só para mim. Era para mostrar que Deus ainda transforma o mais improvável, que Ele ainda busca o perdido, que Ele ainda chama de volta aquele que parecia longe demais. Com o tempo, Marcelo conheceu uma moça temente a Deus, da Comum de São Vicente. Casaram-se em simplicidade, começaram uma família. Hoje tem 2 filhos, Samuel e Esther, criados dentro dos cultos, sempre presentes nas reuniões de jovens. E o mais bonito de tudo, aquele menino que tocava violino e um dia largou tudo, voltou a tocar, tocando como se cada nota fosse uma oração. E agora vou contar como essa história fechou com chave de ouro. Era um domingo de manhã, céu limpo, igreja cheia. Tínhamos terminado a palavra e eu senti no coração que precisava falar com a Irmandade. Pedi permissão ao ministério, me levantei com cuidado, subi ao púlpito, a voz embargada, o coração aos pulos. "Meus irmãos", comecei. "O que vou contar hoje não é história, é testemunho. Não é passado, é presente. Porque o Deus que nos guarda ainda opera como nos dias antigos." Contei cada detalhe. Desde a sexta-feira que saí de casa, até a tapera no mato,
a visita do céu, o moço chorando, a libertação, os anjos que pararam a mão do mal. Contei da volta, da recepção da minha esposa, da mocidade tocando do lado de fora, sem saber que estavam sendo enviados pelo céu. E por fim, apontei para o banco da frente, onde Marcelo estava sentado com sua esposa e os filhos, e disse: aquele que me amarrou, hoje caminha comigo. Aquele que se perdeu, hoje serve ao Senhor. A prova virou milagre, o cativeiro virou altar, e o sequestrador virou o meu genro espiritual. Meus irmãos, não ficou um em pé. A igreja inteira chorava, glorificava, se abraçava. O céu desceu naquele culto. Era como se o Espírito Santo soprasse sobre cada rosto. Aleluia! E para terminar, o cooperador se levantou, olhou para a mocidade e disse: toca o 454. E quando o primeiro arco do violino de Marcelo tocou aquele hino, irmãos, parecia que o céu inteiro estava dentro daquela casa de oração. As paredes vibravam, os joelhos se dobravam, as lágrimas rolavam. Aquilo não era música. Era o céu falando: eu cumpro o que prometo. E eu, ali sentado com as mãos no rosto, só conseguia dizer uma coisa: glória, glória, glória a Deus. E até hoje, quando olho para trás, não vejo uma tragédia. Vejo uma obra. Uma que o homem tentou começar com cordas e medo, mas Deus terminou com libertação e louvor. Aleluia! Que essa história alcance muitos corações. E se você crê nesse Deus que ainda transforma, comenta aqui: eu creio no poder de Deus. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança. Deus seja louvado.